Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos do fim da morte pela morte de Cristo. Desde que o primeiro homem pecou, a morte tornou-se proprietária deste homem pecador. Ela tomou propriedade de uma forma tão profunda que não tem como fugir ou se esconder, pois ela sempre o encontrará e aplicará sobre este homem aquilo que ela tem de sobra, ou seja, morte. Depois que a morte entrou no mundo, o homem tornou-se dependente dela, apesar de ser a sua pior inimiga, pois é aquela que tira dele a coisa mais preciosa que ele tem, a vivência. A nossa primeira dependência da morte, registrada nas Escrituras Sagradas, foi quando o Senhor Deus pegou a pele de animais e fez roupas para vestir Adão e Eva, e mostrando o Senhor com esta ação que o homem voluntariamente decidiu depender da morte e assim rejeitando a coisa mais preciosa que o Senhor Deus o fizera para ele, a vida. O Senhor Deus nunca nos obrigou a nada desde o início da criação. Ele vem nos propondo uma escolha e sempre com um conselho para que nós escolhamos a correta. Foi assim com Adão no Éden. Para lembrarmos do que Deus disse a Adão, vamos ler Gênesis 2, versículo 16 e ver o que diz. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não podemos esquecer que neste mesmo jardim também estava a árvore da vida e que não havia nenhuma restrição. Adão poderia comer dela quando quisesse, porque isto era de responsabilidade dele. Ele poderia escolher comer quando quisesse, e como a escolha era sua, infelizmente ele escolheu a errada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim pecou, e a morte entrou no mundo, tornando-se nossa aliada em determinadas coisas e ao mesmo tempo a pior inimiga, pois é justamente ela que tirará o bem mais importante que temos, a nossa vivência. E foi assim que nos tornamos escravos do pecado e sentenciados a esta morte implacável e sem misericórdia de alguém. É por este motivo que Paulo clama e diz: quem nos livrará do corpo desta morte? A morte entrou tão profundo no seio da humanidade que só outra morte poderia eliminar esta morte. Até parece um pleonasmo, um exagero de palavras, mas não é. Porque a verdade é esta: a morte só poderia ser eliminada pela morte daquele que morreu a nossa morte e ressuscitou, assim aniquilando e vencendo esta morte. Então vamos ver o texto e o que diz Paulo, mas para isto vamos ler Romanos 7, versículo 24, que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois esta foi a pergunta que Paulo fez para explicar
o fim da morte pela morte de Cristo. A morte que entrou no mundo por intermédio de Adão foi arrancada pela ressurreição de Cristo e será aniquilada na vida de todo aquele que crê, pois o nosso Senhor vai vir em todo o poder e glória, venceu a morte pela sua ressurreição, e o Pai o coroou como o primogênito dos mortos, pois é aquele que pode conceder verdadeiramente a vida eterna. É por este motivo que Paulo faz este maravilhoso esclarecimento para que nós que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo fiquemos em paz e confiante em sua palavra. E para isto vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 51 ao versículo 58, que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Este é o desejo de nosso Senhor para todos nós que cremos, que tenhamos por certeza que a morte já foi vencida e em pouquíssimo tempo ela será lançada no lago de fogo. E ali ela será totalmente aniquilada para todo o sempre. Então, vamos ler o texto final de nosso estudo, que é João 5, versículo 24, que diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.